Olá, alunos, tudo bem? Iniciando a nossa jornada no eixo de Ciências da Engenharia 3 com o mesoconteúdo de Informática e Desenho Auxiliado por Computador, vamos ter agora nossa primeira aula introdutória sobre o curso Como que vai funcionar o nosso mesoconteúdo. Inicialmente, antes de começar a nossa aula, eu gostaria de pedir desculpas a vocês discentes, né? Gostaria de fazer essa apresentação de uma maneira numa aula síncrona, tá? Para a gente poder tirar dúvidas, bater papo, rever vocês, né? Que nós nos revemos desde 2019, né? Mas infelizmente eu por problemas particulares não vou poder estar presente na primeira aula. Então o que eu vou fazer com vocês? Eu vou fazer a apresentação do eixo e na próxima semana, dia 17, eu vou marcar uma live entre os alunos, para a gente poder se interagir, rever, bater um papo. Se tiver alguma dúvida a mais que sobrar em relação ao mesmo conteúdo, a gente pode corrigir isso, tá bom? Então, para não atrasar vocês, eu já vou começar com essa aula gravada, mas na semana que vem, dia 17, a gente vai estar trabalhando com uma live para a gente poder bater o papo e vai ser bem no horário de aula mesmo, tá bom? Mando mais informações depois no AVA, conforme a gente for conversando. Bom, então para a gente poder falar sobre o nosso curso, né, eu vou fazer uma apresentação no mesoconteúdo, né, de informática e desenho assistido por computador. Vamos falar dos cronogramas de aula e sistema de avaliação do mesoconteúdo, tá? Não vou falar do eixo porque o Yuri já deve ter falado com vocês. Na segunda parte da aula, que eu vou dar um intervalinho para vocês, vou falar sobre o objetivo do curso, ambiente virtual de aulas e a responsabilidade de vocês junto ao CREA e à universidade, tá bom? Em relação à aula, tá? Eu vou tentar marcar vídeos de cada 15 minutos, tá? Para não ficar muito extenso, não ficar muito maçante. Às vezes pode passar um pouquinho a mais, peço perdão para vocês se isso ocorrer, tá bom? Gosto de falar bastante, mas a minha intenção é sempre manter vídeos das aulas assíncronas em 15 minutos, tá bom? Então por isso que eu vou sempre fazendo divisão quando necessário dos tópicos. Bom, então vamos falar aí do nosso eixo, né? Quais são os objetivos de se trabalhar com esse eixo? Qual é a ementa do curso, tá? A ementa do curso nós vamos falar sobre a utilização das ferramentas computacionais de redes, técnicas de linguagem de programação, aplicação da engenharia auxiliada por computadores, introdução às tecnologias CAD, né, que em inglês é Computer Aided Design, ou projeto assistido por computador, e tecnologia de suporte ao desenvolvimento de desenhos. Tá? Nós também vamos falar sobre apresentação de área gráfica, sistemas de coordenadas CAD, comandos de precisão e visualização, representação gráfica, produtividade e aprimoramento. Nós temos aqui criação e organização de blocos para bibliotecas de símbolos e projetos, comandos de cotagem, escalas e definição de folhas, utilização e configuração de desenhos em camadas layers, tá? Que é uma maneira de se desenhar várias plantas num desenho só, e configuração de padrões de cores, linhas e rachuras. Desenho em 3 dimensões, região, vista, união, e os comandos, conceitos de Model Space, Paper Space e criação de layouts para plotagem de desenho. Tá? Então daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas sequências de aula, como que vão se tratar, né? Mas eu vou só abrir um adendo para vocês, tá bom? Como o nome do curso é Informática e Desenho Auxiliado por Computador, a própria ementa pede para ter uma parte de linguagem de programação. E essa parte de linguagem de programação ela é bem concatenada entre eu e o professor Yuri. Ele é muito mais habilitado que eu nessa parte de linguagem de programação, e sem falar que essa parte da matéria é muito mais voltada para a área de estatística do que da área de desenho assistido por computador, tá? Então essa parte de programação já foi dada para vocês. Já foi dada lá atrás com o professor Yuri, que a gente sempre conversa sobre isso, tá? Então sobra um pouco mais de tempo para a gente dar mais espaço de vocês fazerem exercícios e o conteúdo fica um pouco mais simples para que vocês possam estar aprendendo. Então essa parte de linguagem de programação, algoritmo, aí já foi
dado pelo professor Yuri. A gente só vai dar sequência no nosso curso utilizando a parte de ferramenta CAD. Bom, bibliografia recomendada, tá bom? Eu utilizo basicamente 2 livros, tá? Esses 2 livros não estão na bibliografia do PPC, tá? O primeiro livro que a gente recomenda é um livro que eu e o professor Murilo, que é da área da engenharia agronômica, juntamente, que vocês devem ter tido também desenho técnico com ele, né? E o professor Tiago Franceto, da Universidade Federal de Santa Maria, fizemos um livro abordando AutoCAD e ferramentas essenciais para projetos aplicados às ciências agrárias. Tá? Então, é um livro que, inicialmente, o enfoque é dado para ciências agrárias. Tá? Ou seja, você vai aprender como se fosse para fazer projeto em ciências, projetos rurais. Tá? Vai falar, professor, o que tem a ver com engenharia ambiental? Praticamente tudo. Tá? Por quê? Porque são comandos. A sequência que você vai fazer um projeto de máquina, um projeto de uma estrutura, não vai mudar isso daí. Só o enfoque que é voltado para as ciências agrárias, que foi o que a gente colocou na escrita do livro. Então, mesmo sendo enfoque de ciências agrárias, o conteúdo que vai ser passado vai ser completo para vocês. Tá? Então, a gente vai utilizar como bibliografia principal esse livro. E também nós temos o livro Introdução ao CAD, que é do próprio Guilherme Aris Parsequian, né? Ele escreveu para a Universidade Aberta pela EduFiscar, tá bom? Então, é uma bibliografia usada para o curso de Engenharia Ambiental EAD, essa bibliografia. Então, acabo também deixando isso daí, mas também não tem nenhum enfoque de engenharia ambiental em si. Tá? Acredito que o nosso livro seja mais completo, mais enfático. O interessante é que no final do livro que vocês vão ter, tem um caso que justamente é aplicado em geoprocessamento e projetos ambientais. Tá? Então, deixar ali um livro com uma bibliografia extra para vocês, também voltado em engenharia ambiental, esse livro que a gente publicou, tá bom? Ele vai ser a base do que a gente vai passar para vocês. De certa maneira, eu não vou expor as minhas aulas teóricas por um motivo bem simples. Ele é basicamente o livro, tá? Esse livro, os 2 livros vão estar para vocês baixarem no próprio AVA, tá bom? Vai estar disponibilizado para vocês estudarem a parte teórica. Exercício vai estar na mesma linha desse livro também, tá bom? Então, quem acompanhar o livro vai estar acompanhando o curso de maneira normal. Perdeu uma aula? Pode ler ou não entendeu o que eu falei? Pode ler o livro que não vai ter problema nenhum. Ok, gente? Bom, vamos falar então aí da nossa ementa do curso, né? A primeira parte de aula que vocês vão ter vai ser uma interface do AutoCAD, tá bom? Como falei para vocês, noções de programação não vai entrar, porque já foi dado, tá? Nem algoritmo. Mas a parte os restantes 95% vai ser dado nessa primeira aula, que é uma apresentação de interface, tá? E modelamento por linhas, tá? Então, vocês vão aprender a fazer modelamento, fazer o desenho por coordenadas polares, cartesianas, tá? Já dentro do ambiente AutoCAD. Também enfatizo uma coisa, né? Que depois a gente vai abrir o sistema AVA e vou explicar passo a passo quais são as regras do mesoconteúdo em si, tá? Não vou aplicar agora nessa nossa aula de PowerPoint, não. Mas depois vou colocar uma aulinha extra mostrando todo o nosso ambiente AVA. O que vocês têm que ficar atentos é justamente para baixar o software. Ele é gratuito, tá? Pode ir no site da Autodesk. Vocês com e-mail institucional, vocês conseguem baixar o programa, porque é um convênio entre a AutoCAD e a UFSCar para que eles liberem essas licenças para vocês por pelo menos 1 ano. Tá bom? Então peguem a máquina de vocês. Não precisa ser um software, como é que fala? Da última geração, se seu computador for um pouco mais antigo. Eu peguei 2016, tem algum problema? Nenhum, tá? Nenhum. Pode utilizar essa versão, porque o que vai mudar é uma posição de comando ou outro, uma interface, mas a maneira de se trabalhar não muda nada, tá bom? Então, se tiver com um computador um pouquinho mais velho, não couber
as configurações necessárias para um software mais avançado, o próprio Autodesk tem algumas versões anteriores que pode se encaixar ao seu CPU, tá bom? Bom, então nessa primeira aula vocês já vão fazer desenho com linhas, tá bom? Por coordenadas cartesianas, polares. Na próxima, que é o modelamento básico geométrico, a gente já vai trabalhar com formas, né? Quadrado, círculo, hexágono e assim por diante, tá? Depois nós vamos ter uma parte de modelamento intermediário geométrico, que a gente vai começar a misturar essa parte de modificação de figuras para dar um sentido mais complexo ao nosso projeto, né? Porque não é só feito de figura simples um projeto de engenharia, tá? E vocês vão estar aprendendo a trabalhar dessa forma. Depois nós temos na aula 4 detalhamento de figura geométrica 2D, criação de camadas e criação de blocos. Nessa aula vocês vão aprender a colocar cotas, vocês vão aprender a criar camadas de trabalho. Qual é a vantagem de se trabalhar com camadas? É que você consegue, de uma maneira ou outra, fazer vários projetos em um desenho só. Por exemplo, quando você vai fazer um projeto de uma estrutura completa, por exemplo, de uma casa, a casa de vocês, tem que ter uma planta baixa, uma planta elétrica, uma planta hidráulica, né? Você pode colocar tudo num desenho só e acionando a maneira que você queira que esteja detalhado no seu desenho, tá bom? E a parte de criação de blocos, né, que facilita muito nossa vida quando nós temos algum objeto que é repetido e não precisa fazer novamente ele. Na próxima aula 5, vocês vão fazer a criação de layout em impressão 2D, ou seja, vocês aprenderam a desenhar tudo agora. Vocês aprenderam a desenhar de maneira simples, de maneira mais complexa, né? Você já sabe fazer um desenho bidimensional, só falta colocar, sabe colocar cotas, né? Só sabe criar em camadas, só falta colocar na planta e mandar imprimir para poder ser executado o projeto. Como que faz isso? A gente vai fazer isso nessa aula, na aula 5, tá bom? Na aula 6 a gente vai ter uma aula de projetos bidimensionais, então a gente vai fazer um projeto, uma casa, depois a gente até no dia vai ser provavelmente uma aula síncrona, vamos conversar com todo mundo, vamos lançar ideia, vamos bater um papo, e ali a turma vai começar a trabalhar fazendo um projeto bidimensional, que tem que ser entregue para mim até o dia da prova, até o dia da avaliação 1, ok? Não, desculpa, peço vocês aí, falei, né? Na verdade é para ser entregue na aula seguinte, essa entrega do projeto bidimensional, né? A gente faz uma apresentação, o que cada um fez, o que o outro fez, mas tudo isso, como vai ser feito, a gente vai tratando ao longo do curso, tá bom? A gente vai tendo aí as reuniões, vamos tendo ideias, a gente vai modificando essa forma de maneira que fique bem agradável para que vocês possam ter a matéria, tá? A gente sabe que esse momento não está fácil para todo mundo. Eu, pelo menos da minha parte, eu tento facilitar ao máximo a vida de vocês, tá bom? Tendo algum problema, por favor, conte comigo. Fala, professor, estamos tendo esse problema, isso já aconteceu semestre passado, os alunos falaram para mim, adiei trabalhos de entrega, não há problema nenhum, mas desde que os alunos se comuniquem comigo, tá bom? Então, vou precisar muito dessa comunicação. E, inclusive, até falando em comunicação, no dia 17/2, eu gostaria que tivesse um de vocês, a gente vai eleger uma pessoa para poder fazer essa ponte de comunicação entre eu, docente, e os alunos através do WhatsApp, tá bom? Depois a gente explica melhor sobre isso na aula do dia 17, como que isso vai ser feito, tá bom? Bom, a aula 8 vai ser a avaliação 1, tudo sobre projetos bidimensionais, o que foi cobrado. Quem souber, for acompanhando e fizer a entrega do projeto, fez o projeto, vai tirar nota tranquilo, tá bom? Aí a gente parte para a parte 2 do curso, né, que sai de bidimensional para tridimensional. Então a gente vai trabalhar com sólidos básicos, né, cubo, cilindro, esfera e assim por diante. Vamos depois aprender em sólido intermediário a fazer as modificações para um projeto 3D, tá? E para dar uma relaxada, a gente vai fazer uma aula de exercícios que mostra essa interface, como que eu vou trabalhar para fazer um projeto cada vez mais complexo. Então, eu dou uma parada nas aulas teóricas, a gente vai fazer uma aula só de exercícios, para vocês saberem como pensar no ambiente de desenho assistido por computador. Tá? Tem-se uma metodologia diferente do que você vai fazer, do que se fosse na caneta, né? Isso é um pouquinho diferente. Então, a gente vai ter essa aula de exercício para poder dar uma puxada no conhecimento da galera, tá bom? Por quê? Porque os projetos tridimensionais que eu proponho no livro,
eles são um pouco complexos. Então, vai ter que ter bastante conhecimento teórico por parte de vocês e de habilidade de mexer com essa ferramenta. Então, pessoal, façam os exercícios, vão acompanhando, que conforme vai acompanhando, naturalmente vai saindo o projeto de vocês, tá bom? Os conceitos de vocês, tudo vocês vão aprender de maneira muito intuitiva, tá? Bom, na aula 12 a gente vai aprender renderização, dimensionamento e plotagem em 3D, tá? Ou seja, é quando você olha, sabe quando você está lá no semáforo, recebe um folhetinho de um prédio, lá no fundo está toda a paisagem e o prédio nem existe? O AutoCAD ele consegue plotar um prédio num lugar onde não existe. Como que a gente faz isso? Eu vou ensinar para vocês. Tá? Então vocês vão ter conhecimento para fazer um projeto bidimensional e tridimensional de qualquer coisa e entregar a nível profissional. Tá? Quem sabe até tem pessoas que podem já começar a ganhar dinheiro freelance fazendo projetos no AutoCAD. Tá? Conheço gente na faculdade que fez isso, conheço outras pessoas que estão na faculdade e fazem isso também. Então quem aprender essa ferramenta pode até começar a ganhar um dinheiro por trás em relação a um trabalho freelance, tá bom? Aí depois na aula 13 nós temos uma aula de projeto 3D, a gente vai ter uma aula, um bate-papo, tirar dúvida, professor, não estou conseguindo fazer isso, às vezes faltou alguma dimensão que não dá para entender, como que isso a gente vai finalizar isso? Aula de projeto 3D, a gente vai ficar livre para isso, tá bom? E aí na aula 14 a gente vai fazer essa entrega do projeto 3D e finalmente na aula 15 a gente finaliza o curso com a avaliação. Bom, de certa maneira não teremos avaliação de recuperação de desempenho. Tá? Por que eu não vou aplicar? Por uma maneira muito simples. Tá? Essa matéria é muito intuitiva. Eu até faço com mecânica do sólido, resistência dos materiais. Por quê? Porque às vezes a pessoa está nervosa, é uma coisa na conta, errou tudo, não tem como que fazer, a pessoa está errada. Né? Então, a nota vai ser baixa. Então, dá uma chance para a pessoa lá na frente, né? Recuperar esse nervoso e refazer a avaliação. Agora, o AutoCAD não dá. Se você não sentar, não estudar, acompanhar, deixar para fazer tudo de última hora, não vai dar certo. Aliás, nem isso vai ser possível, tá? Porque nós teremos no nosso ambiente virtual entrega de atividades semanais, tá? Eu não tenho como controlar se alguém está passando arquivo para outro ou pagando para alguém fazer. Não tem. Isso vai da consciência de vocês. Tá? Vocês estão sendo treinados para isso. Eu vou receber o que eu receber, eu vou avaliar. Né? Só que na hora da prova vai aparecer. Né? Então, quem estiver acompanhando essas atividades semanais, fazendo tudo da maneira adequada, não tem como não aprender e não tirar nota. Não tem, é impossível. É impossível. Vocês vão ter tempo para fazer, calma para fazer. Né? A gente facilita bem na prova para cada um de vocês. Então, pessoal, é isso que eu deixo para vocês de conselho. Vão acompanhando, não deixe acumular. A atividade não entregou, não vai ter nota. Pode até fazer depois, mas não vai ter nota. Né? Então, aí você pode chegar lá na avaliação e não ir bem. Tá bom? Agora, se for acompanhando, não tem como não ir bem. Então, eu deixo esse recado para vocês. Não deixe nada para a última hora. Façam as suas atividades de maneira organizada. E vocês vão aprender muito. Bom, turma. Até passei um pouco aí do tempo. Passei uns 3, 4 minutos, né? Do que eu gostaria de falar com vocês, que eu estipulei de máximo, né? Mas ainda estamos dentro do tempo. Vamos dar um intervalo, toma aí uma água, dá uma descansada. Na próxima aula, parte do curso, a gente vai falar sobre os objetivos do curso e quais são as responsabilidades de vocês como alunos e futuros profissionais de engenharia ambiental, tá bom? Um grande abraço e nos vemos daqui a pouco.